Olá, olá pessoal. Hi for all. What's up, guys? Good morning, good afternoon, good evening. Olha só, enfim, não sei que horas vocês verão essa videoaula número 2, né? Tivemos na semana retrasada a videoaula 1, né? Daí eu dei um tempinho para que vocês pudessem resolver as atividades, né, de casa sobre aquela atividade. E estamos fazendo agora a nossa segunda videoaula, certo? Agora é com o conteúdo do capítulo 2, que na realidade a aula passada também foi capítulo 2, né? Foram os tópicos adverbs, né? E os reflexive pronouns, né? Notem que aí embaixo no cardzinho, tá, na barrinha de rolo, tá passando aí a atividade de casa da aula passada, que foi a página 25, questões 5 e 6, justamente com a tradução, né? Do textinho We Reference What We Desire, né? Que eu passei essa tradução. Então, vocês estão vendo aí um e-mailzinho, beleza. Esse e-mail vocês vão enviar a atividade. Né? Então, você pode printar ou tirar foto do livro, da sua atividade, mandar para mim, ou, preferencialmente, porque eu prefiro desse jeito mesmo, você pode transcrever as respostas da sua atividade para uma folhinha de caderno, né, de maneira que todas as páginas vão ficar em uma única folha, e tirar a foto e mandar para mim, certo? Eu acho até melhor assim. Ah, professor, vai demandar mais trabalho. Sim, eu sei que vai. Mas dessa forma você vai conseguir garantir, ter uma eficiência a mais para garantir sua atividade, certo? Para poder essa nota ser revertida ao nosso portfólio. Então, são duas atividades. Essa da página 25, né? Justamente com a tradução, e tem a atividade da aula de hoje, que hoje nós vamos trabalhar os modal verbs. Na realidade, nós vamos trabalhar dois tipos de modal verbs e algumas variações deles, certo? Mas como atividade de casa, nós temos as páginas 26 e 27, né? As questões 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e ainda a tradução do texto da página 28. Então, essa é a segunda atividade. A primeira atividade, 25, junto com a página 25 com a tradução, e a segunda atividade, página 26, 27 e a tradução da 28. Então, são duas atividades para o portfólio, certo? Eu calculo que a gente deve ter pelo menos mais outras duas para ser somada ao portfólio, né? Que a gente vai estar fazendo isso juntamente com as videoaulas, ok? Vai ter videoaula só de correção de atividades, né? Como assim? Ó, vocês estão vendo a videoaula que começou a ser exibida na terça-feira, dia 7, certo? Essa videoaula. E eu vou marcar um prazo até a nossa próxima terça-feira para vocês fazerem essas duas atividades. Professor, mas é muita coisa. Não, não é, porque se você já tiver feito a atividade da página 25, né, você só vai ter que fazer da página 26. Agora, caso você não tenha feito nenhuma, aí você vai ter um pouquinho mais de atividade. Mas aí, ó, saiba que o tempo é hábil, foi hábil para isso, né? Infelizmente, alguns de vocês talvez não tiveram como ter esse cuidado. Mas enfim, até a próxima terça-feira, certo? Envie para o meu e-mail, daí eu vou entrar no meu e-mail, vou conferir quem fez bem direitinho, né? E vou anotar nas minhas anotações do portfólio, certo? Então, cuide para que isso seja feito. Vocês terão um prazo aí, ó, de uma semana, então tempo suficiente, ok? Vai ter um feriadão aí, né? A Semana Santa, a gente vai parar com as aulas, então vocês vão ter tempo, já que vocês não vão sair de casa mesmo, vocês vão ter tempo para estar fazendo essas atividades. Combinado? Outra coisinha que eu recomendo a todos é, olha só, se você enviou a atividade para o meu e-mail, vai enviar a atividade para o meu e-mail, tenta colocar o seu nome, seu segundo nome, o seu sobrenome, enfim, e a sua série, certo? Fulano de tal, primeiro ano. Por quê? Porque esse e-mail ele vai ser enviado para outras turmas também. Então, se você envia só o nome, é daqui que eu tento descobrir quem é você. Vai que às vezes tem 2, 3 alunos com o mesmo nome na sala. Aí, poxa, quem é? Então, assim, coloca o nome, o seu segundo nome, o seu sobrenome e a série, certo? Ok? Combinado assim? Porque fica mais fácil de eu fazer a divisão das turmas. Combinado? Então, sem mais delongas, vamos começar. Mais uma vez, hoje a gente vai trabalhar com os modal verbs. Eu preparei aqui uns slidezinhos, dois, para ser sincero, né, para a gente trabalhar. E no final da aula, eu explico a atividade de casa melhor para vocês. Combinado? Então, vamos lá. Olha só. A gente tem aqui os modal verbs. É um velho conhecido nosso, né? Desde o ano passado que a gente trabalha alguns dos verbos modais, porém agora
para a primeira série do ensino médio, a abordagem é um pouco diferenciada. Por quê? Porque a gente tem a preocupação com o texto propriamente dito, né? Então, tudo que eu for explicando aqui para você é para ser aplicado ao texto, certo? Toma cuidado com isso. Primeira coisa, modal verb vem de verbo modelo, verbo padrão. Por que ele é um verbo modelo? Por que ele é um verbo padrão? Porque ele segue algumas regras próprias e específicas somente para esse tipo de verbo, certo? E o material de vocês interessante é que ele coloca assim, ó, que os verbos modais, eles são um tipo de verbo, né, que são verbos auxiliares, que dão informações extras sobre o verbo principal. Então, sempre acompanhado do verbo principal, você vai ter o verbo modal, certo? Ou seja, dificilmente você vai ver uma construção que só tenha o verbo modal. Não. Em geral, o verbo modal ele vem ali para dar uma informação a mais para o verbo principal. Em textos, quando vocês se depararem com verbos modais em textos, entendam o seguinte, que se ali tem um verbo modal, aquele verbo modal ele está complementando o verbo principal, certo? Então, essa informação você precisa saber acerca dos verbos modais em relação ao texto. Hoje nós vamos trabalhar dois. A gente vai trabalhar hoje, principalmente o should e algumas variações do should, e o must e algumas variações do must, né? Então, assim, vai ser explicado para vocês o que é o should, o que é o must, né? A sua tradução, no caso. Vai ser dito também para vocês em que circunstâncias nós devemos usá-los, certo? Mas antes disso daqui, é muito importante que vocês entendam que existem características próprias dos verbos principais, certo? Sempre na minha aula eu acho interessante colocar isso, que são três características principais que diferem um modal verb de qualquer outro tipo de verbo, certo? Primeira característica, não precisa do to, desse TOzinho aqui, para indicar infinitivo. Toda vez que houver a necessidade de nós indicarmos infinitivo, certo? E nessa situação houver um verbo modal na construção, então você não precisa usar o to na indicação do infinitivo. No exemplo vocês vão entender melhor, porque eu vou já colocar o exemplozinho aqui para vocês. Uma outra característica, não precisa do S na terceira pessoa do singular. Notem que sempre no presente, quando a gente está na terceira pessoa do singular, é necessária a colocação do S. Não vou entrar em detalhes, porque eu estou partindo do princípio que vocês já sabem disso, vocês viram isso no 7º ano, revisaram isso comigo ano passado, então assim, essa questão do S da terceira pessoa é algo que a gente já trabalhou demais, certo? Mas saiba que, a título de informação, a terceira pessoa do singular, he, she, it, ou uma sentença que tenha, sei lá, um substantivo próprio, ou um substantivo comum no singular, se tiver no presente, a gente tem que colocar o S nesse verbo, não é assim? Pois bem, quando houver o verbo modal na construção, você não precisa colocar o S nele, certo? Então, o modal ele dispensa esse S da terceira pessoa do singular no presente, vale lembrar. Certo? E a última característica é que ele não precisa de auxiliar. Por quê? Porque o verbo modal ele é o auxiliar da construção. Então, ele dispensa. Já já eu vou colocar aqui alguns exemplos comparando com o should para vocês entenderem melhor, certo? Essas três características. Mas agora o que é que eu quero de vocês? Should, certo? Em geral é conselho, certo? Você usa o should quando há necessidade de você imprimir conselhos, recomendações, certo? Então veja, a melhor tradução para o should é o deveria. Nota que aqui ao lado a gente tem o ought to. Should e ought to significa deveria. Então, tanto faz você ter na construção o should com o ought to. Vixe, professor, esse ought to eu nunca ouvi falar, não. Pois é, galera, o ought to ele é também um modal. Olha só. Ele é o único modal que vai de encontro a essa regrinha do to aqui. Como assim, professor? Ele vai de encontro a essa regra. Porque a gente não precisa usar o to. Mas o ought to, que significa deveria, ele tem esse to, certo? E uma outra coisinha é que, por ser auxiliar, should e ought to, a gente não precisa acrescentar o auxiliar. Caso a gente queira negar, é só a gente acrescentar o not. Tipo, should not ou ought not to na construção. Então, veja aqui, ó, foi colocado aqui 3 exemplos, né?
You should, barrinha, ought to. Aí você pode ler you should be ou you should ought to be on the lookout for manipulate ads. Traduzindo, você deveria, certo? Tipo, está à procura, está buscando por anúncios que são manipuladores, anúncios que nos manipulam. Então, olha só, você deveria estar em busca disso. Então, aqui é um conselho. Então, o que importa saber daqui é que você pode usar ou should aqui, ó, you should be, ou you should ought to be, certo? Ou ought to be, ok? Nota que na forma negativa é só você colocar o not. Aqui foi colocado da forma abreviada. She shouldn't. Então, tanto faz. Shouldn't ou should not. Ou she ought not to believe. Ela não deveria. Então, deveria aqui, não deveria, pode ser should ou ought not to. Believe, acreditar in everything she sees in advertising. Ela não deveria acreditar em tudo que ela vê na publicidade, certo? E um exemplo de como você deve elaborar uma pergunta com o should é só você trazer o should. Should para o seu auxiliar, você traz o should para o começo da oração. Should I go? Eu deveria ir to that market conference, aquele congresso de marketing, certo? Então vejam, para ficar muito claro aqui, essa questão do should, do ought to, certo? O ought to ele é uma variação do should, certo? Vai aparecer no texto quando houver a necessidade de conselho. Você dá um conselho a alguém, certo? Aí o material colocou aqui também, certo? Eu já falei sobre o NAT. O material colocou aqui também o strong advice, que é o conselho que tem um peso maior, certo? Você usa o should, né, para dar o conselho, mas quando você quer um conselho que ele tem um peso maior, aí você pode substituir o should ou ought to pelo had better. A melhor tradução para had better tá aí, ó, é melhor, certo? Aí aqui o exemplo que é dado tá aqui, ó. You had better stop. Como é que você pode traduzir isso aqui? Se had better é melhor, a gente pode fazer assim, ó. É melhor você parar de mentir quando cria anúncios. Ou então na forma negativa. You had better not lie. Professor, had better eu posso considerar como sendo um modal? Sim, ele é um modal. Note, o had em si é verbo. Mas quando você combina had com better, isso aqui é um modal, né? A gente chamaria isso, sendo mais específico, de um phrasal modal. Mas eu não quero entrar no mérito dessa explicação agora, porque a gente vai estudar isso mais detalhadamente um pouquinho à frente, certo? No segundo ano a gente vai trabalhar bastante com isso, e na terceira série sempre a gente vai trabalhar os phrasal modal, né? Então, assim, had better, ele é uma extensão do should, e logo ele é considerado um modal verb, e a melhor tradução para ele é o é melhor. Conforme eu traduzi aqui, ó, é melhor você parar de mentir quando cria anúncio. E um outro exemplo na forma negativa, é melhor você não mentir quando cria anúncios. Certo? Então, esse had better, ele apareceu aqui na explicação, só para mostrar que existem outras combinações, outras variações do should, né? Então a gente já sabe que nós temos o ought to, que também é modal, o had better, que também é modal, certo? Aí, ó, uma informação importante aqui, deixa eu ver se eu crio aqui, ó, é que o ought to e o had better, raramente ele vai ser usado em perguntas. Você vai encontrar o ought to e o had better em orações afirmativas e ou negativas, mas em perguntas jamais. E como é que eu devo fazer a pergunta então, professor? Daí você usa o should, certo? Então, são coisas assim que devem ser aprendidas, absorvidas, massificadas na sua cabecinha, porque isso é muito importante para o texto, né? O que, professor, que é importante para o texto? Você saber a questão do should, que should significa deveria, e é conselho, e que existem duas variações para o should, o ought to e o had better. O ought to tem o mesmo efeito do should, é o deveria dando conselho. Agora, quando você quiser um efeito maior, um conselho mais incisivo, né? Daí você substitui o should pelo had better.
né? Mas vai lembrar, had better também é auxiliar. Aí, assim, para a gente poder falar um pouco sobre o must, certo? Conforme eu disse, eu coloco aqui para vocês alguns exemplos dessa questão do uso dessas três características. Então, acompanha aqui comigo. You need to study more. Você precisa estudar mais. Note que não é uma construção que tem um modal. Não, não tem. Você precisa estudar mais. Need não é modal. É um verbo normal, digamos assim. Certo? Agora, se eu substituir, por exemplo, o need, né, pelo should, olha só o que é que eu tenho que ter em vista. Esse to. Presta atenção nesse tozinho aqui embaixo. Ele sumiu. Por que ele sumiu? Porque tem a ver com essa regrinha aqui, ó. Quando houver o modal, no caso aqui o should, não precisamos do to para indicar infinitivo. Então esse to ele some. Qual é a exceção? A exceção, qual é a exceção? Opa, é o ought to. Nota que o ought to ele também é um modal, mas ele é uma espécie de exceção. Então, e o should não precisa do to. Agora, o ought to é necessário que tenha esse to, certo? E a tradução, professor? Deveria. Olha aqui em cima, você precisa estudar mais. Olha aqui embaixo, você deveria estudar mais. Aqui está funcionando como se fosse um conselho. Você deveria estudar mais. E a tradução de baixo? You ought to study more. Também é, você deveria estudar mais. A questão é que só que o ought ele tem que vir acompanhado do to. Conforme eu disse, é o único modal verb que tem to. Certo? É a exceção, ok? Toma cuidado com isso, viu? Eu já fiz perguntas em questões, inclusive do Enem, abordando essa questão do to, do modal, né? Por que existe esse to? Então, toma muito cuidado com isso, certo? Dica aí do professor Alan para vocês, dica do titio Alan para vocês. Olha só, aí é o seguinte, professor, se eu quisesse tornar essa construção um conselho mais forte, mais pesado, era só substituir o should pelo had better. You had better. Como had better? Isso aqui, ó. Had better. You had better study more. Ou seja, é preciso, é melhor você estudar mais. Ou seja, é conselho, continua sendo conselho, só que ele tem um peso maior. Combinado? Aí, ó, nessa questão do não preciso do S na terceira pessoa do singular, eu coloquei um exemplozinho aqui, ó. Mary. Note, Mary é terceira pessoa do singular, porque Mary é ela, she. Não é assim? Nota que o verbo aqui, ó, ele teve o S. Mary wants to work here. Mary quer trabalhar aqui. Só a título de revisão, esse S ele está aqui porque ele é terceira pessoa do singular. Se não houvesse esse S aqui na terceira pessoa do singular, estaria errado. Ok? Porém, esse Szinho aqui, quando você substitui, por exemplo, esse want pelo should, você não precisa colocar o S no should, certo? Então fica assim, ó. Mary should work here. Traduzindo, Mary deveria trabalhar aqui, certo? Então, o S está fora. Também no caso do ought to, no caso do ought to, você não precisa colocar o S, certo? Ok? Então, toma cuidado com essa característicazinha do modal. E ainda nós temos uma terceira. Só que a terceira fala do não precisar do auxiliar. Né? Deixa eu só trazer aqui, ó, essa questãozinha. You need to study more. Eu vou trazer para cá, porque eu acho que fica melhor, fica menos poluído. Então, eu vou pegar essa construção you need to study more e eu vou, por exemplo, negar. You don't need to study more. Olha só, esse don't aqui, certo? Deixa eu só ver aqui. Esse don't aqui, ele é auxiliar, porque essa construção não tem modal. Agora, digamos que eu queira converter essa construção para a forma negativa utilizando um modal. Então, o que é que eu faço? Eu escrevo should e boto not. Ah, professor, não é you don't should. Não. Note que aqui em cima o don't ele apareceu porque essa construção não tem modal. Mas a partir do momento que você constrói uma sentença com o modal, você dispensa o auxiliar. Então, you should not. Posso abreviar? Pode. You shouldn't study more. Você não deveria estudar mais. Ou então, you ought not to study more, que também é você não deveria estudar mais. E se fosse com had better? You had better not, certo? Study more. Ah, professor, estou entendendo isso daqui. Então, essa questão dessas três características, elas são imprescindíveis na questão do uso do modal. Exato. Elas são importantes serem levadas em conta, porque, tipo, no processo de escrita, né?
na habilidade de escrever, dentro da competência linguística, é importante que você se lembre disso, né? Então, se você não se lembra disso, você pode levar em conta a regra geral dos verbos. Não. Então, existem duas regras. A regra dos verbos, que são considerados os verbos normais, entre aspas, e a regra dos verbos modais, que são essas três. Tem mais características? Sim, galera, tem muitas características. Porém, essas três são as mais importantes. Ok? Bom, falamos do primeiro modal verb, que foi o should e suas variações. Aí agora a gente tem, ó, no próximo slide, o must, certo? O must, ok? Só para constar aqui, o must, ele deixa de ser obrigação e passa a ser, perdão, ele deixa de ser conselho e passa a ser uma obrigação. O must tem praticamente a mesma tradução do should, que é o deveria, que é o deve, certo? Ok? Só que existe uma variação para o must, que é o have to, que é o ter que, certo? Então, você pode usar tanto o must na oração como o have to. Ah, professor, então o have to eu posso considerar como sendo um modal? Na realidade, have to não é modal. Ele é só uma variação. Ele é uma outra forma de você expressar uma obrigação. Mas é equivocado dizer que have to é modal, certo? Porque, por exemplo, se have to fosse modal, você não precisaria do auxiliar. No caso aí, é necessária a presença do auxiliar, certo? Mas é suficiente que você entenda que você pode substituir o must pelo have to. Eu acho que isso é importante para o texto, certo? Professor, então quer dizer que se tiver uma construção com must, eu posso substituir por have to? Pode, certo? Ó, um exemplo aqui, ó. We must talk, né? Então, nós deveríamos ou nós devemos conversar com nossos filhos sobre publicidade manipuladora, né? Que é aquela publicidade que nos induz a fazer algo que talvez não é importante para a gente, né? Então, essa construção aqui, além da importância do nosso conteúdo, ela é profunda porque é verdade, né? A gente às vezes tem na publicidade um mecanismo de fazer a gente desejar uma coisa que a gente talvez nem precise, né? Então, esse we must, nós devemos, nós deveríamos. Então, se você viu must no texto, você vai dizer, opa, isso aqui é um modal e ele está dando uma ideia de obrigação. Porque se fosse o should, seria uma ideia de conselho, mas a tradução é a mesma. Aí dá para você substituir esse must pelo have to? Dá. Né? Seria assim, we have to talk. Ou seja, nós temos que conversar com nossos filhos, certo? Ou seja, esse temos aí, ele está dando um viés de obrigação, certo? Aí aqui, ó, uma perguntinha. Do I have to buy? Eu tenho que comprar the whole package, o produto todo, to get a discount, para obter um desconto, né? Então, esse have to aqui, assim como must, ele está dando uma ideia de obrigação, certo? Então, olha só para cá. Tenho aqui dois exemplos. You must study more. Você deve estudar mais, é uma obrigação. E eu posso substituir o must pelo have to. You have to study more. Só que a tradução deixa de ser deve e passa a ser tem. Você tem que estudar mais. Certo? Ok? Então, olha só. Basicamente, pessoal, tudo que foi dito sobre aquelas características dos modais se aplica também ao must, certo? Então, o que é que você precisa saber de mais importante nessa aula de hoje? Que o should, ele expressa conselho, eu deveria expressando conselho, e o must, ele expressa obrigação, eu deveria expressando obrigação. Que o should tem variações, ought to e had better. E que o must também tem variações, que é o have to. Se você sair dessa aula entendendo isso, 70% dos nossos problemas em relação às atividades estarão resolvidos, certo? O material ainda mensura aqui a questão de uma obrigação, como é você expressar, você externar uma obrigação. No caso do uso do have to, mas eu acho que isso não é importante. É melhor você entender que o have to ele é uma variação. Ponto. Claro que se você coloca o have to, certo?
utilizando o don't e o doesn't, olha só, o have to, olha aqui a prova cabal de que o have to ele não é modal, porque você pode usar o auxiliar don't ou o auxiliar doesn't para negar, certo? Então, quando você utiliza o don't ou doesn't, have to, certo? Você está meio que tirando essa ideia da obrigação. Eu preciso lembrar vocês. Na forma afirmativa, have to é obrigação. Só que quando você coloca o don't have to, doesn't have to, isso é a falta. Você retira o viés da obrigação. We don't have to create a jingle for the new campaign. Nós não temos que criar, ou seja, isso não é mais obrigatório. Ok? Ah, professor, entendi. Da mesma forma, se eu fizesse o we must not, exatamente. Certo? Só que quando você faz o we must not, você entra aqui, opa, proibição. Em geral, o must acompanhado do not significa proibição. Proibição, sim. Então você tem um must com dois viés. Obrigação, se for em sua forma afirmativa, e proibição, se for em sua forma negativa. Simples assim. Ok, galerinha. Então, assim, tudo isso que eu falei para vocês sobre o should e o must, sei que são muitas informações, né, assim, para vocês mastigarem de uma vez, mas a coisa boa é que essa é uma aula gravada e vocês podem rever quanto vocês quiserem. Mas se você massificar na sua cabecinha que should é conselho e significa deveria, e que o must é obrigação e significa também deveria, tá ótimo. E que se você puser o must not, ou seja, o must com o não, você está dando uma ideia de proibição, pronto. Todos os seus problemas estão resolvidos. Porque o restante é variação. E o restante você vai conseguir assimilar nas atividades. Falando em atividades, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra gente. Tem só um exemplozinho, que é sobre a proibição. You must not go out home. Você não deveria sair de casa, né? Eu acho que essa construção aqui ela é própria para o período que nós estamos vivendo, né? Essa crise, esse isolamento, né, social. Então, você não deveria sair de casa. Então, aqui hoje cabe esse must, porque é quase que uma obrigação, né? Em outras situações, você poderia colocar o should e o should not, ou seja, você não deveria no sentido de conselho, certo? Então, por conta que aqui é uma obrigação, ou seja, por conta do not é uma proibição, né? Se você põe o should aqui, aí passa a ser um conselho, ok? Então, assim, com isso a gente conclui a explicação. Sei que a aulinha demorou aí, né? Puxa vida, professor, mais de 25 minutos só de explicação. Pois é, galera, infelizmente as aulas elas não deveriam ser tão longas assim, mas é necessário que a gente esmiuce todo o conteúdo, né? Para que não haja dúvida, ok? Mas agora o que eu quero fazer com vocês? Agora, eu vou pedir para que a gente dê um pulinho, deixa eu ver aqui, isso, no nosso homework, nossa atividade de casa, né? Então, nós temos a página 26, né? Que aqui é o finalzinho da explicação, certo? Que eu acabei de explicar para vocês. Então, nós temos aqui a página 26, a questão de número 1 é essa. Vocês vão analisar esse anúncio, certo? Então, de acordo com esse anúncio aí, vocês vão analisar essas 4 assertivas sobre o anúncio e vocês vão marcar quais delas são condizentes. Tem mais de uma, viu, galera? Ok? Então, não existe só uma resposta, não. Tem mais de uma. Então, analisa, faça uma traduçãozinha, né, com base no anúncio e você marca aí qual é a alternativa correta. Ok? Já a questão 2, no materialzinho de vocês, vocês estão vendo aí umas construções, né, de 1 até a 7, né? Tá pequenininho aqui, galera, mas acho que dá para vocês verem aqui, acompanhar comigo. São 7 construções e nota que existem aí a possibilidade de você usar a melhor construção, certo? De acordo com o que a gente estudou. Por exemplo, você está vendo aí no seu material, no item 1, believe me, if you were claim something in your head, aí tem had better ou don't have. Aí você vai ver qual que é melhor, se é o had better ou don't have, e vai colocar aí. No seu caso, no seu livrinho, você vai sublinhar ou marcar com X ou circular qual é a construção correta. E esse mesmo raciocínio para todas as outras. Credo, professor, tem que fazer tradução, não é?
Não é necessária a tradução por escrito, mas você tem que traduzir esses itens aí para você poder chegar na melhor resposta. Ok? Mas, assim, já vou adiantando. Isso aqui diz respeito ao conteúdo que eu acabei de explicar, certo? Então, por favor, é só analisar um pouquinho que você chega na resposta. Aí a questão 3, deixa eu ver aqui. Não, isso aqui ainda é da questão 1, certo? Está diferente do material de vocês. O material de vocês tem uma caixinha ao lado da questão 2, uma caixinha meio que lilás, né? Para vocês enumerarem, né? Se, por exemplo, essa questão 1 diz respeito a conselho, ou se diz respeito à proibição, ou à obrigação, né? Ou é um conselho forte, pesado, enfim. Então é só vocês marcarem aí. E em cada um desses pode ter mais de uma construção, certo? Do 1 ao 7, ok? Na questão 3, você vai identificar, são 3 questões, questão 1, 2 e 3, né? Quesito 1, 2 e 3. Você vai identificar os erros, ó, identify the mistakes in this sentence. Identifica os erros nestas sentenças, then rewrite them correctly. Depois você vai reescrevê-las corretamente. Vê o que é que está errado e depois reescreve, certo? Tem a ver, inclusive, com aquelas 3 características que eu coloquei para vocês, viu, pessoal? Então, toma cuidado com isso aí, beleza? Temos também a página 27, deixa eu tentar passar aqui para a página 27, ver se eu consigo. Vamos lá, ver se consigo. Pronto, consegui, né? Aí, temos aqui o texto, né? Esse texto, ele fala sobre a influência da publicidade, né, nos hábitos de consumo das pessoas. Aí tem esse textinho aqui, certo? Nota, o que é que vocês vão ter que fazer nesse textinho? Deu um errozinho, pessoal, na atividade aqui, porque eu acho que eu não atualizei. Deixa eu ver se eu consigo atualizar aqui. Mas isso quando atualiza ele pede para sair e tudo mais. Deixa eu ver se vai dar certo. Vai aparecer para eu fazer o login tudo de novo. Vai demorar um pouquinho. Então o que é que eu vou sugerir aqui para vocês? Olha só. A atividade está aí, de casa, certo? A questão de número 4, sei que não está na página, mas é porque ia demorar eu fazer o login e tudo mais, e a gente já está passando do tempo que eu queria de aula. Mas a questão do número 4, você vai escolher o item que é mais apropriado, certo? Para cada uma dessas lacunas, ok? Aí embaixo você não tem, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí tipo assim, o item 1 é a lacuna 1, né? Aí você vai circular se cabe nessa lacuna, por exemplo, o must na letra A, o mustn't na letra B ou ought to na letra C. Professor, pode ter mais de uma alternativa aqui? Pode, viu? Se couber, aí você marca as que pode. A questão 5 é só para marcar a alternativa de acordo com esse cartoon aí, certo? A ideia desse cartoon tem que traduzir o cartoon. E a questão 6, quesitos 1, 2 e 3 é para você marcar a melhor afirmação que dá um viés lógico à construção, certo? Então você vai ter a afirmação e você marca a alternativa. E virando a página 28, vocês têm um textinho da página 28 que eu quero todo ele traduzido. Beleza? Então a gente encerra a nossa aula aqui, ok? Só deixando claro mais uma vez, essas atividades, as duas, a da aula passada e a dessa daqui, printa as fotos da página respondida, ou então, preferencialmente, você escreve as respostas numa folhinha de caderno, tira a foto e manda para esse e-mail que está no cardzinho aí, certo? Que é o alan.barros5@gmail.com, certo? Então, você envia para esse e-mail, bota seu nome, seu sobrenome e a sua série, primeira série, porque esse e-mail ele vai para outras turmas também, então agiliza o meu trabalho. E caso você não tenha assistido a videoaula de número 1, certo? Assista. A gente fez uma retomada muito boa sobre advérbios e sobre os reflexive pronouns. Na próxima aula a gente já inicia o capítulo 3, certo? Programei para esse trimestre, pessoal, os 3 capítulos. 1, 2 e 3. Do capítulo 2 está faltando basicamente a parte inicial, o texto inicial, né? Que a gente pode trabalhar isso quando nós voltarmos, ok? E conforme eu disse, nós temos ainda mais 2 atividades de casa. Para quando essa atividade, pessoal, essa que eu acabei de passar agora, do homework, até a próxima terça. Então, quem enviou para o meu e-mail até a terça-feira da semana que vem, eu receberei. Se você enviou, por exemplo, na quarta, pessoal, pode enviar na quarta. Então, é como se você não tivesse feito, certo? Então, agilizem, porque vai dar certo. Ok, pessoal? Então, vou encerrar a minha aula por aqui. Reiterando, se você tiver alguma dúvida, você tem o meu contato aí no grupo do WhatsApp da sua sala. Fala comigo no privado, certo?
pode ter certeza que assim que eu vir, eu prontamente vou lhe atender, certo? Para esclarecer suas dúvidas. Combinado assim? Então, ok, pessoal. Então, class over, ok? Bye bye. See you next class.